No terceiro capítulo da série dos 6 títulos do Corinthians, o repórter Tiago Maranhão vai nos contar a história do tetracampeonato brasileiro e do time galáctico do Parque São Jorge. O time da raça, o time do povo. O Corinthians sempre foi assim. Jogadores de entrega ilimitada para compensar uma técnica nem tanto assim. Mas não desta vez. 2005 foi o ano dos Galácticos. Numa comparação ao super time que o Real Madrid havia montado, com Ronaldo, Zidane, Luiz Figo, David Beckham, a versão Parque São Jorge dos Galácticos tinha Tevez como estrela da companhia, que ainda contava com Mascherano e Seba Domingues para fechar o trio argentino. Entre os brasileiros, Carlos Alberto, Nilmar, Marcelo Matos, Gustavo Neri e o camisa 7, Roger. Tevez, Seba e o Mascherano, eles eram bem integrados no grupo? Como eu disse, uma certa timidez, provavelmente o Seba era o que tinha mais abertura, mas sem nenhum tipo de problema. A parceria entre Corinthians e a MSI, um fundo de investidores britânicos e russos, capitaneados pelo iraniano Kia Joorabchian, fez muito barulho naquele ano. E o começo não foi o esperado. A primeira vitória só aconteceu na 4ª rodada contra o Atlético Mineiro. Antes disso, o Corinthians foi goleado pelo São Paulo por 5-1. No comando da equipe estava o técnico que, um mês antes, havia substituído ninguém menos que Tite, hoje herói corintiano. Era Daniel Passarella, o 4º argentino da equipe. Passarella não resistiu à goleada e foi substituído pelo auxiliar Márcio Bittencourt, que havia sido campeão pelo Corinthians em campo em 1990. O Márcio, ele conversava muito comigo, me perguntava como eu gostava de jogar, o tipo de movimentação dos atacantes que seria favorável ao meu estilo de jogo. Márcio Bittencourt ainda seria substituído por Antônio Lopes, o 4º técnico do Corinthians na temporada. Foram apenas algumas das inúmeras turbulências daquele ano. 2005 foi o ano da máfia do apito, que marcou um campeonato muito equilibrado. Uma denúncia da revista Veja, em reportagem de André Rizek, hoje apresentador do Sport TV, mostrava que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho havia recebido suborno para manipular resultados para favorecer empresários de sites de apostas. Quando essa notícia chegou na redação da Veja, minha primeira reação foi: imagina que num campeonato brasileiro profissional, um árbitro FIFA vai roubar um jogo Corinthians e Santos. Minha primeira reação foi: vamos provar que isso é uma grande cascata, uma grande mentira, e não era. Com isso, em consenso com os clubes e a CBF, o presidente do STJD, Luiz Sveiter, decidiu anular as 11 partidas apitadas pelo árbitro Edilson Carvalho. O Corinthians teve 2 jogos remarcados, contra São Paulo e Santos. 2 partidas que o time havia perdido. Aí, quando se enfrentaram de novo, o Corinthians conseguiu recuperar 4 pontos, com um empate contra o São Paulo e uma vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Àquela altura, o time estava embalado na competição e chegou a abrir 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. O entrar em campo com aquela massa toda te apoiando, com uma camisa de peso que é a do Corinthians e ganhando, quem não poderia estar feliz? Naquele ano, Tevez marcou 20 gols, 3 deles contra o Santos, numa goleada batizada pela torcida de Eterno 7-1. É lógico que o time ele tem que ser bom, ele tem que ser bem treinado, mas ele tem que ter algo mais. Ele tem que ter essa ligação com o torcedor, ele tem que confiar até o final, porque sabe que tem jogadores que, mesmo em momentos de dificuldade, a gente pode contar. Para um armador como Roger, aquele era um time dos sonhos. Jogar futebol com pessoas do seu lado que entendem futebol, conseguem raciocinar da mesma maneira que você, conseguem conduzir um time com a mesma inteligência que você está tentando conduzir, é o melhor dos mundos, né? O campeonato ainda reservaria uma última polêmica.
No empate contra o vice-líder Internacional no Pacaembu, Tinga foi expulso depois dessa disputa com o goleiro Fábio Costa. O árbitro Márcio Rezende de Freitas entendeu que o jogador colorado tentou simular um pênalti. Com o empate, o Corinthians manteve a vantagem sobre o Internacional. Mas o título só foi definido na última rodada. O Corinthians perdeu para o Goiás, mas o Inter também perdeu para o Curitiba. E assim, Corinthians tetracampeão brasileiro. O primeiro dos 3 títulos alvinegros na era dos pontos corridos.